Muito boa tarde a todos. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-chefe, senhor chefe de gabinete e, evidentemente, a vocês que nos assistem pelo canal da SUSEP no YouTube. Eu vou passar a chamar os integrantes desse colegiado para formar o quórum e nós podermos avançar com a nossa reunião de hoje. Diretoria 1, Dr. Marcelo Rocha, boa tarde. Boa tarde, senhor superintendente, senhores diretores, senhor chefe de gabinete, senhor procurador-chefe e todos aqueles que nos assistem pelo canal da SUSEP no YouTube. Diretoria Técnica 2, Dr. Augusto Coelho, seja bem-vindo. Boa tarde, superintendente, demais integrantes do nosso conselho diretor e todos aqueles que nos assistem pelo canal da SUSEP no YouTube. Diretoria Técnica 3, Dr. José Nagano, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor superintendente, boa tarde, demais diretores e todos os participantes aqui do nosso conselho e a todos aqueles que nos assistem através do canal do YouTube. Diretoria Técnica 4, Dr. Carlos Queiroz, seja bem-vindo. Obrigado, superintendente. Boa tarde para o senhor. Boa tarde aos meus colegas diretores, demais membros da reunião e a todos que acompanham a transmissão. Obrigado. Nosso procurador-chefe, Dr. Paulo Penido, seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. Boa tarde, senhor superintendente, demais autoridades presentes e a todos aqueles que assistem no canal do YouTube. E o nosso chefe de gabinete, senhor Walter Nagal, boa tarde. Boa tarde, senhor superintendente, senhores diretores, senhor procurador-chefe e a todos aqueles que nos assistem pelo canal da SUSEP no YouTube. Obrigado a todos vocês, sejam bem-vindos, um ótimo trabalho. São 17h07 do dia 26 de setembro de 2022. Verificado o quórum, declaro aberta a primeira reunião deliberativa extraordinária do Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados do ano de 2022, sendo realizada por videoconferência e gravada para posterior disponibilização. Passaremos agora a deliberar sobre o item da pauta. Informo que o processo foi distribuído aos membros deste Conselho com a devida antecedência, ficando dispensada a leitura do relatório. Passemos agora a deliberar sobre o único item da pauta, que é da minha relatoria. O item número 1 trata do processo número 15.414.628/2022-73, cujo assunto é a proposta de resolução CNSP que dispõe sobre o regimento interno da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Apresento a seguir o resumo do meu voto, para o qual eu peço um pouco de paciência dos integrantes deste colegiado, que é um pouco extenso. Trata o presente de minuta de resolução CNSP número 1455314, que propõe o novo regimento interno da SUSEP, atualmente aprovado pela resolução CNSP número 428, de 12 de novembro de 2021. A presente proposta visa principalmente a adequação regimental carreada pelo decreto número 11.184, de 25 de agosto de 2022, que revoga o decreto número 9.783, de 7 de maio de 2019, e aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. As alterações realizadas pelo decreto número 11.184 de 2022,
SEI número 145-1131, tem como principal objetivo a modernização e simplificação na gestão de cargos em comissão, funções de confiança e gratificações da administração pública federal, em cumprimento à Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 10.829, de 5 de outubro de 2021. Considerando a necessidade de alteração da estrutura de cargos trazida pelo novo decreto, vislumbrou-se a oportunidade de realizar alguns aperfeiçoamentos na estrutura interna que resulta na presente proposta, que tem por objetivo alterar o regimento interno de modo a espelhar: 1. A inclusão de novas competências ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, DETIC, que passará a se chamar Departamento de Administração e Tecnologia da Informação, DEAT. 2. A mudança de subordinação da Coordenação Geral de Finanças, Orçamento e Patrimônio, CGFOP, e da Coordenação Geral de Planejamento, Gestão de Pessoas e Documentos, CGPED, que passarão a ser subordinadas ao Departamento de Administração e Tecnologia da Informação, DEAT. 3. A extinção da Coordenação Geral de Supervisão Tecnológica e Inteligência de Dados, CGCID, no âmbito do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, DETIC. 4. A mudança de subordinação do Escritório de Representação da SUSEP em São Paulo e do Escritório de Representação da SUSEP no Distrito Federal, unidades descentralizadas que passarão a ser subordinadas à Coordenação Geral de Finanças, Orçamento e Patrimônio, CGFOP. 5. A criação da Coordenação Geral de Estratégia e Organização, CGEST, diretamente subordinada ao superintendente. 6. A alteração das competências da Coordenação Geral de Planejamento, Gestão de Pessoas e Documentos, CGPED, pois a Coordenação de Planejamento e Gestão Estratégica, unidade que executa as ações de estratégia e organização da autarquia, passará a ser subordinada à nova Coordenação Geral de Estratégia e Organização, CGEST. 7. A Corregedoria e a Ouvidoria terão o nível de suas funções comissionadas elevados para FCE 1.13. Aliás, é 113. Corrigindo. FCE 113. 8. Ajustes nas descrições das competências relacionadas à Diretoria Técnica 1 e 2. 9. A Coordenação Geral de Open Insurance, CGOP, subordinada à Diretoria Técnica 3, aumentará seu escopo de atuação e passará a ser responsável por outros novos projetos, transformando-se em Coordenação Geral de Projetos, CGPRO, continuando subordinada à Diretoria Técnica 3. 10. A mudança de subordinação da Coordenação Geral de Supervisão Consolidada, CGCOM, que deixará de ser subordinada à Diretoria Técnica 3, DIR 3, e passará a ser subordinada à Diretoria Técnica 4, DIR 4. 11. Ajustes nas competências da Diretoria Técnica 4, devido à realocação da Coordenação Geral de Supervisão Consolidada, CGCOM, como subordinada da Diretoria Técnica 4. 12. Ajustes nas competências da Diretoria Técnica 3, devido ao aumento da abrangência e atuação da nova Coordenação Geral de Projetos, CGPRO, e também pela saída da Coordenação Geral de Supervisão Consolidada, CGCOM, que será realocada como subordinada da Diretoria Técnica 4. 13. Alteração da regra de substituição do superintendente, que voltará a ter como seu substituto, em suas ausências, férias, impedimentos temporários ou vacância, o diretor formalmente designado pelo superintendente. Artigo 5º
da minuta proposta. 14. A mudança de nível e transformação da assessoria técnica da Superintendência, a SUP, em coordenação de assessoria técnica da Superintendência. 15. Exclusão do Comitê Técnico COTEC deste normativo, em consonância ao Manual de Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Federal, segundo o qual órgãos colegiados, conselhos, comitês, comissões, etc., que constam do regimento interno, devem ser instituídos previamente por lei ou decreto, de acordo com o artigo 5º do Decreto número 11.184, de 25 de agosto de 2022, o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, é o órgão competente para aprovar o regimento interno desta autarquia. Este é o breve relatório. Passo ao voto. Voto. O item 1 trata da inclusão de novas competências ao Departamento de Tecnologia de Informação e Comunicação, DETIC, que assumirá também as atividades administrativas e passará a se chamar Departamento de Administração e Tecnologia da Informação, DEAT, e voltará a ser um órgão de assistência direta e imediata ao superintendente, assumindo as principais atividades de suporte da autarquia. Nos itens 2 e 3, são apresentadas as propostas de alteração na estrutura hierárquica do DEAT, que passa a ter como subordinadas a Coordenação Geral de Planejamento, Gestão de Pessoas e Documentos, CGPED, artigo 3º, inciso 1, item 4.1 da minuta, e a Coordenação Geral de Finanças, Orçamento e Patrimônio, CGFOP, artigo 3º, inciso 1, item 4.2 da minuta em votação, e transfere as competências da Coordenação Geral de Supervisão Tecnológica e Inteligência de Dados, CGCID, para a Coordenação Geral de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação, CGDTI, devido à extinção da Coordenação Geral de Supervisão Tecnológica e Inteligência de Dados, CGCID. Também, relacionado à subordinação de unidades administrativas, o item 4 trata da mudança de subordinação do Escritório de Representação da SUSEP em São Paulo e do Escritório de Representação da SUSEP no Distrito Federal, unidades descentralizadas, artigo 36 e 37 da minuta em votação, que deixarão de ser diretamente subordinados ao superintendente e passarão a ser subordinados à Coordenação Geral de Finanças, Orçamento e Patrimônio, CGFOP, melhorando a governança e facilitando a gestão das unidades. O item 5 trata da criação de uma nova Coordenação Geral de Estratégia e Organização, CGEST, que será responsável por atividades gerenciais de planejamento, estratégia, organização e gestão de riscos e assumirá as competências equivalentes a estes tópicos, que até então eram da Coordenação Geral de Planejamento, Gestão de Pessoas e Documentos, CGPED. Sendo assim, conforme menciona o item 6, serão necessários ajustes nas competências da Coordenação Geral de Planejamento, Gestão de Pessoas e Documentos, CGPED, pois a Coordenação de Planejamento e Gestão Estratégica, unidade que executa as ações de estratégia e organização da autarquia, passará a ser subordinada à nova Coordenação Geral de Estratégia e Organização, CGEST. Minuto. O item 7 trata do aumento de nível das funções comissionadas para os chefes da Corregedoria e da Ouvidoria, que serão elevados para FCE 113, conforme retratado no anexo 2 à minuta em votação, passando a ficar equiparados à unidade de auditoria. Tendo em vista a simplificação e a padronização, bem como a descrição das competências de forma sucinta, conforme orientações constantes no Manual
de Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Federal, o item 8 salienta que foram ajustes nas descrições das competências relacionadas às diretorias técnicas 1 e 2. O item 9 trata do aumento de escopo de atuação da Coordenação Geral de Open Source, CGOP, subordinada à Diretoria Técnica 3, que passará a ser responsável pelos novos projetos destinados ao estímulo e aperfeiçoamento do mercado supervisionado ou das ações de monitoramento e supervisão da SUSEP, transformando-se em Coordenação Geral de Projetos, CGPRO, continuando subordinada à Diretoria Técnica 3. Desculpa. Com o objetivo de aprimorar a gestão da supervisão prudencial e o ganho de eficiência, integrando a supervisão prudencial em uma mesma diretoria, o item 10 aborda a mudança de subordinação da Coordenação Geral de Supervisão Consolidada, CGCOM, que deixará de ser subordinada à Diretoria Técnica 3, DIR 3, e passará a ser subordinada à Diretoria Técnica 4, DIR 4. Esta mudança fundamenta-se no fato da importância da CGCOM, que realiza a supervisão prudencial qualitativa, pilar 2 do modelo de solvência 2, ter sinergia com a supervisão prudencial quantitativa, pilares 1 e 2 do modelo de solvência 2, realizada pelas coordenações gerais da Diretoria Técnica 4. As mudanças elevadas no item acima, bem como os ajustes relacionais e padronizações, acarretarão alterações nas competências da Diretoria Técnica 4, tratadas no item 11, devido à realocação da Coordenação Geral de Supervisão Consolidada, CGCOM, como sua subordinada. A Diretoria Técnica 3, DIR 3, conforme elencado no item 12, terá suas competências revistas com o objetivo de concentrar os esforços de trabalho na regulação prudencial e em novos projetos, que será possibilitado pelo aumento da abrangência e atuação da nova Coordenação Geral de Projetos, CGPRO, e também pela saída da Coordenação Geral de Supervisão Consolidada, CGCOM, que será realocada como subordinada da Diretoria Técnica 4. O item 13 ressalta a alteração da regra de substituição do superintendente em suas ausências, férias, impedimentos temporários ou vacância. Tal alteração possibilitará que o superintendente volte a indicar qual o diretor, após formalmente designado, será o superintendente substituto. Artigo 5º da minuta proposta. A mudança de nível da função comissionada e transformação da assessoria técnica da superintendência, a SUP, em coordenação de assessoria técnica da superintendência, são tratadas no item 14. Por isso, a definição de suas competências deverá ser feita na instrução SUSEP, que disciplina a forma de execução dos serviços no âmbito dos órgãos de assistência direta e imediata ao superintendente. Por fim, o item 15 trata da execução do Comitê Técnico, COTEC, Por fim, o item 15 trata da exclusão do Comitê Técnico, COTEC, deste regimento, devido à orientação do Manual de Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Federal, segundo o qual órgãos colegiados, conselhos, comitês, comissões, etc., que constam do regimento interno, devem ser instituídos previamente por lei ou decreto. Diante disso, será necessária a revogação da Resolução CNCP número 427 de 2021 e avaliação da possibilidade de edição de uma resolução SUSEP para a recriação deste importante comitê deliberativo que contribui
com a uniformização do padrão técnico da SUSEP e promove o fortalecimento das relações entre as unidades técnicas e de tecnologia, aprimorando a governança da autarquia. O quadro comparativo SEI número 14.54.057, que resultou na presente minuta em votação, SEI número 14.55.314, foi elaborada em uma construção coletiva entre as diretorias e demais órgãos gerenciais diretamente subordinados ao superintendente. Tendo em vista que a proposta de alteração do regimento interno trata de reorganização de unidades e suas atribuições, cuja produção de efeitos se restringe à estrutura interna da SUSEP, entendo ser dispensável a realização de consulta pública. A Procuradoria Federal, junto à SUSEP, manifestou-se por meio do parecer número 00018/2022/Gabim/Procuradoria Federal, SUSEP, sede Procuradoria-Geral Federal, AGU, SEI número 14.57.688, pela inexistência de óbice jurídico na minuta SEI número 14.55.314. No entanto, foi salientado que o decreto 9.191/2017 prevê em seu artigo 15, inciso 25, que as expressões em língua estrangeira devem ser escritas em negrito, o que não foi observado na minuta, especialmente ao versar sobre sandbox ou open insurance. Tal fato deve ser retificado antes da sua edição. Em relação à elaboração de análise de impacto regulatório de que trata o artigo 5º da Lei número 13.874, de 20 de setembro de 2019, entendo que o referido comando legal não incide sobre a proposta ora apresentada, na medida em que a referida AIR somente deve ser realizada para a edição e alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, o que não ocorre com a minuta SEI 14.55.314, que apenas disciplina a estrutura interna e a atribuição de competências regimentais no âmbito da SUSEP. Com efeito, tal interpretação encontra amparo no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 1 do Decreto número 10.411, de 30 de junho de 2020, segundo o qual a AIR não se aplica aos atos normativos de natureza administrativa cujos efeitos sejam restritos ao âmbito interno do órgão ou da entidade. Por fim, no que diz respeito à vigência da norma, considerando que o regimento interno da SUSEP é composto por 3 tipos de atos normativos, decreto, resolução CNSP e instruções normativas, e que cada tipo citado possui uma instância própria de aprovação, entendemos razoável que os 3 níveis de regimento interno entrem em vigor na mesma data para evitar lacunas de competência. Nesta linha, estamos propondo que a vigência desta proposta de resolução CNSP seja em 24 de outubro de 2022, mesma data de entrada em vigor do novo decreto regimental da SUSEP. Isso exposto, pergunto eu, então, se algum diretor gostaria de expressar alguma manifestação. Não havendo manifestação, agradeço a todos pela paciência e compreensão da extensão da relatoria.
Abro, então, para votação. Diretoria Técnica 1, diretor Marcelo Rocha. De acordo. Obrigado, diretor Marcelo. Diretoria Técnica 2, diretor Augusto Coelho. De acordo com o voto, superintendente. Obrigado. Diretoria Técnica 3, diretor José Nagano. Acompanho o relator, de acordo com o voto, senhor superintendente. Obrigado, diretor Nagano. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. Também de acordo, superintendente. Obrigado, diretor Carlos Queiroz. Agradeço a todos vocês. Dessa forma, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto de minha relatoria, a proposta de resolução CNSP que dispõe sobre o regimento interno da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e o posterior encaminhamento na próxima reunião deliberativa do Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. Antes de dar por encerrado essa nossa reunião deliberativa, extraordinária deliberativa, que pautou sobre o regimento interno, eu gostaria de pedir as considerações finais dos senhores diretores. Diretor Marcelo Rocha, suas considerações, por favor. Bom, inicialmente, senhor superintendente, queria parabenizar as equipes envolvidas no trabalho. Faço aqui na pessoa também do meu assessor Leandro Igrejas, mas também os coordenadores gerais, os coordenadores também da CGERAS, da CGERES, doutor Paulo Penido também, que teve aí um trabalho em curto tempo, né, de fazer essa análise desse material, e desejar um final de tarde excelente a todos e uma boa noite. Obrigado, diretor Marcelo, e eu, na sequência das suas manifestações, quero cumprimentá-lo e agradecer publicamente pela condução do processo junto às suas áreas, com várias situações que foram debatidas de forma madura. Muito obrigado e parabenizo ao senhor pela condução da sua diretoria, pela sua liderança, permitindo que a gente chegasse a bom termo. Parabéns, doutor Marcelo, e muito obrigado. Obrigado. Diretor Augusto Coelho, suas considerações, por favor. Superintendente, queria parabenizar todos os envolvidos aí nessa revisão do regimento, sobretudo as áreas técnicas que se debruçaram sobre os temas mais diversos, né, no aprimoramento da redação, né, no avanço da técnica regulatória aí, para que a gente pudesse chegar a bom termo com o regimento que chegamos. Então, desejar parabéns, mais uma vez parabenizar a todos e desejar a todos uma boa noite. Diretor Augusto, também, antes de prosseguir aí com a palavra aos demais diretores, quero também de público agradecer a sua coordenação junto às equipes da competência da sua diretoria, o senhor que está ocupando essa posição de liderança na SUSEP, num prazo exíguo, feito meu, muito similar ao meu, portanto, sem a experiência de longa data no comando dos atos aí da SUSEP. Então, parabéns por tão curto espaço de tempo, reunir saber e competência para coordenar, junto com as suas áreas, um processo tão complexo. Muito obrigado e parabéns, doutor Augusto. Muito obrigado mesmo. Diretor José Nagano, suas considerações, por favor. Obrigado, senhor superintendente. Faço das palavras do diretor Marcelo e do diretor Augusto as minhas, né? E acrescento que, com certeza, o novo regramento possibilita maior eficiência à SUSEP, que é o que todos nós buscamos. Aproveito aqui para parabenizar toda a equipe, né? Todos os técnicos envolvidos e todos aqueles que nos dão apoio no dia a dia. Obrigado, boa noite. Diretor Nagano, também, assim como me dirigi ao diretor Augusto, relatando o pouco tempo aí à frente da diretoria da SUSEP, também
O senhor ocupa a posição em tempo muito parecido, tempo muito exíguo como todos nós, então também o felicito aí por em tão pouco tempo também desenvolver saber e experiência para coordenar a sua equipe para chegarmos a bom termo. E também agradeço ao despojamento também na busca do melhor para todos, quando cedeu de maneira muito assertiva uma coordenação geral para a DIR 4. Então, muito obrigado, parabéns, e esse realmente tem que ser o espírito daqueles que se propõem a desempenhar a função no serviço público. Muito obrigado, doutor Nagano. Diretor Carlos Queiroz, suas considerações finais, por favor. Pretendente, a SUSEP é uma autarquia federal sui generis, né? A lei lhe confere expressamente autonomia administrativa, mas a própria lei não dá à SUSEP o poder de dispor sobre o seu próprio regimento interno. Isso é um óbice bastante grande, dificulta muito a efetivação, né, de decisões e de medidas administrativas aqui internamente. Então, eu queria fazer esse registro, né, e ressaltar aí a importância de que, em algum momento, e esperamos que seja próximo, a SUSEP possa ter um regramento legal mais adequado à sua importância, né, com a efetivação da sua autonomia administrativa plena. Feita essa consideração inicial, quero também parabenizar todos os agentes da SUSEP que estiveram envolvidos nessa reforma, notadamente o pessoal da COGET, né, que gostaria de mencionar aqui o nome da servidora Cidice Hasselmann, que fez todo o trabalho de coordenação dessa alteração regimental necessária por força, inclusive, de decreto presidencial em face da nova estrutura, né, de cargos diretivos, né, de cargos de direção e assessoramento, né, e também quero agradecer, como o senhor já bem ressaltou, a compreensão e aí a colaboração do diretor José Nagano no que tange a transferência da CGCOM para a diretoria 4, né, compreendendo a importância da supervisão prudencial estar sob a mesma gestão para que a gente possa ganhar eficiência. Né? Infelizmente, o nosso regimento, a SUSEP não tem recursos suficientes para implantar um regimento com mais funções, né, que seriam estritamente necessárias, né, enfim, tivemos aí algumas alterações, algumas mudanças, né, às vezes sacrificando algumas funções importantes aqui na autarquia, mas a gente está empenhado, né, e ciente de que estamos fazendo um bom papel, empenhado de que temos uma estrutura mais adequada, né, para a gestão da autarquia nos próximos meses, caso ela venha a ser aprovada pelo CNSP. Então, desejando boa tarde a todos e agradecendo a oportunidade, me despeço. Obrigado, diretor Carlos Queiroz. Diferentemente do que disse ao me dirigir ao diretor Augusto e ao diretor Nagano, você tem uma larga experiência enquanto servidor da SUSEP, porém, ainda como diretor é a sua primeira missão, né? A qual você está desempenhando maestralmente, e é sabido que você exerce aí uma liderança entre os servidores, entre seus pares de serviço público de tantos anos na SUSEP, mediante a sua competência, a sua reputação, o seu caráter, né? Então, a sua contribuição nessa propositura de um novo regimento e compartilhar dessa nossa intenção com os demais servidores, sem dúvida nenhuma, leva conforto e confiança da busca do que disse o diretor Nagano, né? Melhor eficiência para a SUSEP, como você também disse em suas palavras, portanto, facilitar a vida de todos nós com os recursos, com as possibilidades que temos, como você muito bem apontou. Então, parabenizo você pela colaboração e te agradeço, né, mais uma vez por estar aqui neste colegiado, sendo mais do que um diretor, né, também um interlocutor com os demais servidores aí da casa, né.
sempre que a gente pode levar conforto para todos é muito bom. Muito obrigado, Queiroz, obrigado mesmo. Eu quero, então, passar a palavra ao nosso procurador-chefe, doutor Paulo Penido, que tem desempenhado aí um papel brilhante, enfim, super eficiente e sempre com prazos exíguos. Doutor Paulo, depois das suas considerações, eu externo o meu agradecimento ao senhor. A palavra está consigo, por favor. Eu gostaria apenas de agradecer as menções carinhosas dos meus colegas de conselho. A gente procura fazer o que é possível com a estrutura que a gente tem, e é sempre um desafio, e temos os nossos problemas, né, de poucos quadros, né, e a dificuldade de aumentá-los, né. Então, de qualquer forma, foi um prazer, uma honra participar desse momento histórico da autarquia, e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. O senhor, o que eu posso dizer é o seguinte: nem no melhor dos sonhos poderia eu imaginar que me avistaria e teria oportunidade de resgatar o senhor com a sua larga experiência, sua larga competência, seu largo conhecimento de SUSEP para a Procuradoria, e o senhor ter aceito a missão de ser o nosso procurador-chefe, sabendo das dificuldades, sabendo da necessária reestruturação que a Procuradoria teria que passar e está passando, né? Então, doutor Paulo Penido, em nome meu, do nosso colegiado, dos nossos servidores, muito obrigado por toda a sua colaboração, pela sua compreensão diante de tantas demandas que estão lhe sendo trazidas e o quanto o senhor e os seus pares de procuradoria têm dado conta do recado. Muito obrigado mesmo. Somos gratos. Eu, enquanto superintendente, e enquanto cidadão também. Muito obrigado, viu? Senhor chefe de gabinete, senhor Walter Nagal, suas considerações, por favor. Obrigado, senhor superintendente, senhores diretores, senhor procurador-chefe. Quero parabenizar todos pelo excelente trabalho que fizeram. Como já havia mencionado na última reunião ordinária, eu também tenho certeza que o que a gente está passando agora também é um grande momento, né? Um marco, porque nós realmente estamos fazendo um aprimoramento significativo no funcionamento da nossa autarquia. Então, que esse parabéns seja extensivo às equipes de vocês, ok? E peço desculpas aí, né, por uma eventual pressão, né, que eu coloquei em cima de alguns aí. Não é assédio, tá, pessoal? E desejar a todos que nos assistem um excelente final de tarde e uma boa noite. Obrigado. Obrigado, senhor chefe de gabinete. Quero agradecer também a você e toda a sua equipe por organizar todo esse trabalho, essa proposta, né? Sabemos muito bem que exige muita atenção, muito foco, e eu não diria pressão, mas eu diria acompanhamento, né? Tá certo? Par a par com todos. Sabemos que todos querem fazer as entregas nos prazos necessários, exigidos, mas que não é fácil, né? Então, acompanhar e estimular as pessoas a conseguirem superar as dificuldades e fazer as entregas de fato não é fácil, exige muito mesmo. Então, muito obrigado. Parabéns aí também pela sua total colaboração, né? Superando esses desafios já apontados. Muito obrigado, senhor chefe de gabinete, senhor Walter Nagal. Eu quero agradecer a Valéria Chaves, hoje aqui representada pelo Bruno Maria, desejar melhoras à Valéria, que não pôde participar da reunião por um probleminha de saúde aí, mas nada sério, que, se Deus quiser, daqui a pouco já está refeita. E, em nome dela e do Bruno Maria, que hoje aqui a representa, agradecer a toda a contribuição na construção desse novo regimento e destacar que este novo regimento agora dá uma amplitude
bastante grande de responsabilidades, de atuação, a Valéria Chaves à frente agora do DEAT. E aproveitar e desejar todo o sucesso do mundo a ela à frente da DEAT, sucesso esse que eu tenho certeza já é uma realidade, afinal de contas, competência, comprometimento, dedicação não lhe faltam. Então, Valéria, sucesso à frente agora desta nova diretoria, com essa amplitude de atuação. Também agradecer a nossa chefe de assessoria de comunicação, a Thaís Rucco, com toda a sua equipe, que assim que terminarmos aí esse período de defesa eleitoral, teremos muita coisa para divulgar, Thaís. Então, vão organizando tudo e muito obrigado aí pelo acompanhamento que vocês têm feito. Por fim, eu sempre agradeço a minha assessoria técnica direta, doutor Alexandre Penner, que ainda encontra-se em férias. Então, Penner, a sua ausência é sentida, mas antes de você gozar dessas merecidas férias, merecido momento de descanso, você já contribuiu imensamente na construção deste regimento. Então, fica aqui meu muito obrigado a você e espero que as férias estejam sendo bem aproveitadas. E hoje eu vou manifestar o meu agradecimento aos servidores da SUSEP, em nome da CIDICE. CIDICE que está à frente da COGET, que teve uma participação preponderante na construção deste regimento, na troca de ideias com todos os diretores, com os coordenadores gerais. Também hoje, fato que eu nunca fiz, quero destacar muito o trabalho dos assessores das diretorias, né, que também tiveram uma participação muito grande no apoio aos diretores aí para a construção deste regimento. Então, CIDICE, muito obrigado pela sua dedicação. Como tem usado o Alexandre Penner, você, sem dúvida nenhuma, retrata o espírito do servidor SUSEP, a sua qualidade, a sua competência e o seu comprometimento. E também não posso deixar de agradecer ao Domício, né? Domício também teve uma grande dedicação nesse trabalho de reclassificação, nessas contas que eram exigidas para, ao final, se fechar aí toda a reorganização. Então, Domício, também, muito obrigado pela sua dedicação, pela sua competência e pela sua paciência, pelas idas e vindas que essas contas e realocação de pessoas exigiram. Então, CIDICE e Domício, vocês hoje merecem todos os meus agradecimentos. Bem, isso posto, da minha parte, mais uma vez aí, externar a minha alegria em imaginar que o que estamos construindo é uma condição, um ambiente da SUSEP, com os recursos que temos, poder fazer as suas entregas, poder atender todas essas demandas do mercado, esse mercado complexo, dinâmico, inovador, dia após dia, e a gente com isso está propiciando aí uma estrutura organizacional que ainda com esse quadro diminuto que temos, com recursos não tão a contento para desempenharmos as nossas funções, mas pelo menos nós estamos nos reorganizando para propiciar ao servidor cumprir com o seu papel, como brilhantemente vem fazendo. Então, diretores, hoje é um dia para realmente nos felicitarmos, não pelo nosso trabalho, mas por criar este ambiente organizacional melhor para que o servidor consiga atender as demandas e, ao final disso tudo, que a sociedade, que o setor e, por que não, o governo percebam nas entregas da SUSEP melhoras para todos. Muito obrigado a todos vocês. Tendo encerrado a pauta e esgotados todos os itens e não havendo mais nenhuma manifestação dos senhores diretores, passo ao encerramento desta reunião. São 17h49. Dou por encerrada a presente reunião deliberativa do Conselho Diretor da SUSEP, agradecendo a participação
de todos. Espero que tenham um ótimo final de tarde. Continue se cuidando. Fiquem com Deus. Até uma próxima.